competições com outros tipos de energia, as indústrias conectadas a cada tipo de energia começam a procurar tecnologias mais avançadas para continuar competindo nessa área. Então, alguns exemplos que eu vou citar aqui das termoelétricas, né, são, primeiro, tecnologias de captura e armazenamento de CO2. É uma coisa que está sendo bem desenvolvida pelas empresas ligadas à geração termoelétrica com combustíveis fósseis. Que também, por outro lado, também, muitas delas já estão investindo em fonte renovável. Então, elas estão se colocando, vamos dizer, com mais força para competir em duas vertentes energéticas, né? Depois, a indústria nuclear, então, tem evoluído bastante, procurando centrais nucleares eminentemente seguras e com resíduos menos perigosos. Os combustíveis sólidos têm sido gaseificados para facilitar a sua utilização. E ainda uma coisa importante, são tecnologias para obter maior eficiência na combustão e controle das emissões. Principais configurações da energia termoelétrica. Vou olhar as principais. Uma delas, centrais a vapor. Então aqui, elas, como eu já comentei com vocês, né, esse ciclo a vapor, em geral, é um ciclo feito pelo vapor. Em geral, é um ciclo fechado, então o vapor faz o ciclo fechado e a queima é a parte. Mas às vezes pode ser um ciclo aberto, quando eu vou utilizar o ciclo a vapor em conjunto com o ciclo a gás, naquilo que eu falei para vocês, chamado ciclo combinado. Nós vamos ver mais adiante. Então aqui eu tenho um gráfico, né, dois diagramas, um mostrando uma central a vapor convencional, com combustível a biomassa, e do lado direito, aquela usina nuclear que já teve um desenho, né, de Angra 1 que eu apresentei mais adiante, só que agora um corte superior, onde dá para ver muito bem onde fica a parte do reator nuclear, embaixo, né, e em cima a parte do ciclo a vapor. Agora, as nucleares, elas têm avançado sempre para melhorar seu desempenho, né? Então, e também tem vários tipos diferentes. Aqui, por exemplo, tem um desenho do ciclo, é um reator PWR, né, que é o chamado água pressurizada, que é basicamente aquele que a gente tem no Brasil em ano. Existem reatores com a chamada água leve, reatores com água pesada, reatores refrigerados a metal líquido, reatores superregeneradores rápidos, esse eu vou falar um pouquinho mais, e alguns outros tipos de reatores de gás a alta temperatura. Uma coisa interessante quando a gente fala da água leve, água pesada, é que, na verdade, o reator tem duas coisas, né? Um é o próprio combustível e o outro é o elemento que é utilizado como moderador. O que é o moderador? O moderador é aquele elemento que ajuda a controlar a fissão, que é, na verdade, faz o seguinte, vou resumir bem simples, né? Ele diminui a velocidade dos elementos produzidos, dos choques, né, dos elementos nucleares, para aumentar estatisticamente a possibilidade de se controlar o processo. Porque a bomba nuclear, ela basicamente é esse processo sem controle nenhum, né? Então, nós temos também esses chamados moderadores, que aqui no caso são água pesada, água leve, então aparecem aqui. O Fast Breeder Reactor, que é aquele reator regenerador, era um conceito que vinha há muito tempo, na década de 60, mais ou menos, que era seguido pelos canadenses, que ele utilizava uma outra forma de tratar elementos físseis, só de forma tal que o resíduo servia como se fosse um reaproveitamento para queimar energia. Então, ele estava sempre regenerando. Obviamente que tinha o resíduo final, mas esse era sempre menor e com menos problema. Mas a indústria canadense, que tinha essa ideia, em pouco tempo foi superada pelas outras e não se falou mais nisso. Mas hoje a gente vê que muitos estão pensando de novo, pensando em repensar, né, a questão do termo regenerador. Porque a indústria nuclear tenta responder às críticas que ela tem sofrido. E esse de alta temperatura gás é de pequena potência, mas ele tem todo um processo de maior segurança, a forma dos elementos combustíveis também, de forma tal que seria um reator que se auto-apaga quando ele tiver qualquer problema, vamos dizer assim, e com potências menores, porque em geral as nucleares têm potência bastante alta. Então, alguma coisa em torno de 200 megawatts. Então, seriam pequenas centrais nucleares, mas que a gente poderia agregar elas todas para ter a mesma energia de uma grande central nuclear. Aqui tem um desenho de uma turbina a vapor, onde aparece do lado direito a entrada do vapor, né, na parte de entrada. Então, aqui eu tenho, depois do lado esquerdo eu tenho a saída, entrando para a área de condensação, e aqui no meio eu tenho vários estágios da turbina, que é o mais comum. A turbina que vai fazer com que o vapor vá perdendo, porque no fundo o que é? O vapor vai diminuindo a temperatura e a pressão, que vai se transformar em energia, ou elétrica ou outro tipo de energia. E normalmente a gente não usa um estágio só. Em geral, essas turbinas têm mais de um estágio. Então, nessa figura aqui, dá para mostrar, verificar que tem esses 3 estágios.
Depois vai aparecer uma figura um pouquinho mais clara para ver isso aí, mas na verdade é isso, é uma turbina de vários estágios. Aqui as centrais a gás, aqui tem dois desenhos, né? Do lado direito. Num deles eu tenho o normal, que eu tenho a parte do compressor, a câmara de combustão, tenho a parte da turbina, tudo no mesmo eixo, né? E na de baixo, basicamente, é a mesma coisa, só que eu tenho uma realimentação. Se vocês olharem, eu tenho algo que sai da turbina, né? Porque aqui está invertido. Nesse caso aqui, a turbina está do lado esquerdo do desenho, e eu, então, realimento parte da turbina para entrar também na parte da área de combustão. E entrar, então, na parte inicial do pressurizador. Mas, agora, do lado esquerdo, sem ter uma relação direta com essas figuras, dois tipos de turbina que existem, né? Uma são as turbinas aeroderivativas, que são baseadas na tecnologia que é utilizada nos aviões, a jato. Então, essas turbinas são turbinas como essa que aparece, qualquer um desses dois ciclos aqui, mas em geral é o ciclo que está em cima, e que faz com que toda essa energia que está disponível, na verdade, ela não vai ser usada para produzir eletricidade ou alguma outra coisa. Ela vai ser utilizada para criar um empuxo num elemento que é desenhado para ser empurrado e voar pelo ar quando eu tenho essa energia, né? Então ela fica nesse próprio elemento. Então, muitas vezes, esse tipo de turbina a gás, que é similar ao dos aviões, muitas vezes até pode-se utilizar, né? Comprar turbina de avião antiga, reformar, coisa desse tipo, né? E a outra que é similar também do ponto de vista de procedimento, mas tem uma construção um pouquinho mais, vamos dizer, compacta e segura, que é para trabalhar na área que tem muita solicitação na área industrial. Aqui dá para olhar dois desenhos da turbina a gás, né? Tanto em corte como uma visão dos componentes da turbina a gás. Na verdade, são os componentes muito parecidos com a turbina a vapor, só que são diferentes, né? Trabalham com pressão diferente, o pressurizador num caso, no outro não, mas assim, do ponto de vista de construção das turbinas, tem muitas semelhanças, das pás e coisa desse tipo. E a outra configuração são os motores, né? Então aqui eu tenho um desenho aqui do motor diesel. Para você ver, basicamente é um motor diesel normal, que a gente tem, vamos dizer, em caminhões, ou em trens, né? Trens a diesel. Então são esses tipos de motores que são utilizados. Ou até em submarinos, convencionais, não nos nucleares. As principais configurações. Uma da configuração importante, conforme eu falei para vocês, é a cogeração, né? A cogeração, na verdade, é o seguinte. Eu tenho, num dado momento, eu vou ter uma alta pressão, alta temperatura, e essa alta pressão e temperatura que vão passar por um processo, que são as turbinas, né? Para que eu tire uma parte da energia nessas turbinas que vão acionar o gerador elétrico. Mas eu posso tirar uma parte desse, ou vapor, ou gás, que estaria numa certa pressão alta e temperatura alta, antes de eu gerar energia elétrica, ou depois de eu gerar energia elétrica. E usar essa energia para alguma outra coisa, né? Então, aí, qual seria alguma outra coisa? Para aquecimento, para secagem, para mover as moendas, no caso de uma usina sucrocoleira, ou para qualquer coisa que eu possa usar esse tipo de energia, que é uma energia térmica. E aí eu passo a ter, com um combustível só, duas formas de energia, né? A elétrica e a térmica. Isso dá um rendimento bem melhor do que só gerar energia elétrica. E, no caso aqui, a gente pode ter dois tipos de ciclos, né? Um é o topping cycle, no qual a energia elétrica está no topo, ou seja, eu primeiro gero energia elétrica e na saída da energia elétrica que eu vou tirar a energia térmica. No outro é o bottoming cycle, no qual é o contrário, né? Eu vou tirar a energia térmica na alta pressão e temperatura e depois só eu vou produzir energia elétrica. O ciclo combinado, que é uma outra configuração bastante importante, é aquela que dá para olhar pelas figuras aqui, né? Que eu tenho uma turbina, um ciclo a vapor, do lado direito está aqui na figura, do lado esquerdo eu tenho uma turbina a gás, onde a temperatura de saída dos gases é bastante alta, chega próximo a 1000 graus. Então esse calor que sai da turbina a gás, ele que é utilizado como entrada do ciclo a vapor, em vez de queimar alguma coisa, é a saída do ciclo da turbina a gás. E aí são dois ciclos diferentes, né? Que nós vamos ver daqui a pouco, os ciclos termodinâmicos, da turbina a vapor e da turbina a gás, que vão se combinar. Então, o desenho aqui embaixo mostra um pouco essa combinação. O que eu quero comentar é o seguinte, eu não vou detalhar tudo isso, mas essas figuras, tudo são ciclos termodinâmicos típicos que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Porque esse curso aqui a gente olha as diversas formas de energia para criar uma base para que possam entender as coisas principais. Então, existe aqui, na prática, a gente tem a chamada caldeira de recuperação, que é a caldeira que recupera o calor que sai da turbina a gás para que ele entre na turbina a vapor. Nessa figura aqui de cima, ele ficaria bem no meio da figura, né? Essa caldeira de recuperação. Acho que para entender ela melhor, é melhor olhar essa figura que eu estou mostrando aqui, né? Na figura do lado esquerdo, a gente vai ver, em amarelo aqui, é onde sai
o calor resultante da turbina a gás, e aí tem todo o processo em que ela vai ser conectada à turbina a vapor, ao ciclo a vapor, né? Que tem a turbina a vapor. Então eu tenho as duas turbinas. E aqui embaixo é um desenho real de uma dessas caldeiras de recuperação de um sistema. Potência instalada e energia gerada. Bem, nas termoelétricas a vapor, aí elas vão utilizar o ciclo, que é o diagrama de Mollier, que é o ciclo do vapor. Aí tem aqui umas curvas mostrando como são esses diagramas, né? E qual a equação geral de potência, que na verdade é a variação da massa por unidade de tempo pela diferença das entalpias. Tá? Acreditem, né? Porque se vocês quiserem entender melhor um pouco, teria que estudar as termoelétricas, os ciclos a vapores com mais detalhe, o que não cabe nesse curso aqui. Mas então, na verdade, o que a gente percebe é que essas relações não são lineares e não são produtos de duas variáveis como são nas outras formas de geração de energia. Aqui mostra qual seria o ciclo básico, né? Que é o ciclo de Rankine, aqui tem um desenho dele. Aqui tem um lugar que mostra o superaquecedor, no qual eu então aqueço ainda mais o vapor que eu tenho no dado momento. Aqui do desenho do lado direito mostra isso. Do lado esquerdo, então, eu tenho uma configuração, e do lado direito eu tenho como que isso é representado nesse ciclo, para que a gente possa fazer a análise. Aí, na prática, a gente tem muita técnica para aumentar o rendimento, né? Ciclo padrão também, que é o ciclo. Um ciclo padrão também, que é o ciclo. Também essa questão de regenerador é uma espécie de realimentação. Aqui eu também tenho um outro esquema de realimentação. Aqui eu também tenho um outro esquema, né? Que é o mesmo tipo de esquema, né? Que é o mesmo tipo de esquema do ponto de vista. Agora aí já aparece, né? No caso de eu usar vários estágios. Então aqui vocês notam que eu tenho dois estágios. Então aqui vocês notam que eu tenho fechado. Do ponto de vista de estudo, né? De análise. Que é o chamado ciclo Brighton, que está aqui desenhado do lado direito. Então aqui mostra um ciclo Brighton e uma turbina a gás, mostrando aqui os diversos pontos, né, as numerações, aqui responde cada uma das coisas. Essa aqui é uma turbina a gás com um sistema de regeneração. Embaixo, o ciclo Brighton, que representa essa turbina a gás. Agora, a geração termoelétrica e o meio ambiente. Os efluentes de uma termoelétrica podem ser classificados em aéreos, líquidos e outros, né, incluindo até sólido. Eles são aqueles que têm, os aéreos, que têm mais potencial poluidor. Então, eu tenho, entre os aéreos, dióxido de carbono, óxido de enxofre, material particulado, os óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono e hidrocarbonetos. Os líquidos, em geral, são do sistema de refrigeração, tratamento de água, das caldeiras, líquidos de limpeza, e outros são alguns sanitários de drenagem e alguns efluentes sólidos, com peso bem menor que os aéreos. O dióxido de carbono é um dos principais efluentes aéreos produzidos no mundo, né? Não só para a geração de energia elétrica, mas para outros. E, na verdade, ele tem uma ligação muito forte com o que se chama do aquecimento, do efeito estufa na camada de ozônio, e além de outros efeitos ambientais. Os óxidos de enxofre também aparecem muito nas usinas a carvão quando eu não trato convenientemente, e elas estão ligadas muito à chuva ácida, né? Que vão ter problemas além das fronteiras da geração termoelétrica. O material particulado, esse é um problema bastante sério. Esse é o que tem um impacto muito grande na saúde da população, preocupa a saúde pública, porque é esse que está quase que no dia a dia. Vamos imaginar o seguinte, sem falar, só para dar uma ideia desse material particulado que fica no ar, né? Se você, às vezes você está andando numa rua ou dirigindo, ou às vezes você passa por algum caminhão, a óleo diesel, por exemplo, cujo motor está mal regulado. Aquela fumaça preta, maravilhosa, que a gente, quando cheira, até se sente mal, é um exemplo desse material particulado, que as termoelétricas também têm. Então, isso tem sido muito preocupante, né? Além do mais, tem problemas também não só nos seres humanos, né, como também acabam estragando, vamos dizer, estátuas, causando outros tipos de problema que não só nos seres humanos, mas que também acabam resultando em custos e sendo muito onerosos para a sociedade como um todo, né? Os óxidos de nitrogênio são formados durante o processo da combustão, dependendo da temperatura, forma de combustão e o tipo dos queimadores das caldeiras. Na verdade, né, o que tem ocorrido basicamente, além do óxido de nitrogênio, a gente tem aqui os hidrocarbonetos, o monóxido de carbono, né, que surgem deles também por causa das reações que existem, tem tido cada vez busca de tecnologias que diminuem esses componentes, e essas são tecnologias baseadas principalmente na forma de queima ou até de liquefação, né, gaseificação ou liquefação do combustível. Algo que, por exemplo, não está citado aqui no curso, porque é bem compacto, é o gás natural liquefeito. Esse gás natural liquefeito ele é transformado em líquido e ele pode ser transportado não só entre países, né, como
entre áreas diferentes de um mesmo país, pensando num país grande como o Brasil, por exemplo, e isso é feito mundialmente através dos chamados navios metaneiros. Metaneiros vem do metano, que é o principal componente do gás natural. E esse navio é um navio que é especial porque ele tem que ser algo a alta pressão e baixa temperatura, que é assim só que o gás fica liquefeito. Aí quando o gás chega num determinado lugar, você tem que ter uma estação de recepção desse gás liquefeito para transformá-lo de novo no gás natural normal que se utiliza das diversas formas, não só na indústria, como nas residências e em outros locais. Por exemplo, gás natural veicular, né? É um outro tipo. Então, essas são outras tecnologias que também têm aparecido e avançado bastante. Agora, os outros já são algumas coisas menores, né? Esses afluentes líquidos, que podem afetar o solo e as águas superficiais ou subterrâneas. Então, aqui estão citados eles, acho que não há necessidade de ficar detalhando, basta dar uma leitura aqui. Os sanitários de drenagem, alguns sólidos também, né? Também estão especificados aqui. E, finalmente, tem alguns exemplos, né? Então, aqui são fotos de duas termoelétricas a vapor, de pequeno porte. Essa aqui, do lado direito, até chama uma pequena central termoelétrica, do lado esquerdo é um pouco maior. Aqui é uma foto do conjunto total de uma usina sucroalcooleira, né? Então, aqui está dentro desse prédio, todo o processo, e ali dentro tem também a produção de energia por ciclo a vapor, que pode ser utilizada apenas para gerar energia elétrica na própria indústria, pode ser utilizada a parte térmica para fazer moer cana, essas coisas todas, ou ainda sobrar uma parte que é produzir energia elétrica a mais do que aquela que ela utilizaria para vender para a rede elétrica. Aqui nós temos uma termonuclear, que seria Three Mile Island, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, que ficou meio famosa porque teve problemas, uma das primeiras que teve problemas de segurança de nucleares. Aqui a montagem de um reator nuclear, então, isso aqui é uma foto de Itaipu, desculpe, Itaipu é hidrelétrica, é da nuclear de Angra dos Reis, né? E quando eles estão montando o núcleo do reator. Aqui é uma usina que fica no Rio de Janeiro, é uma usina a gás, com vários componentes, né? Várias unidades dessa usina a gás. Ela tem 386 megawatts, é uma usina grande, que fica no Rio de Janeiro, em Seropédica. E aqui é uma usina bastante interessante por estar em São Paulo. Eu vou falar dela um pouquinho só, né? Essa termoelétrica é uma termoelétrica que fica no caminho para Interlagos, lá no Rio Pinheiros, mais para cima, tão próximo à represa de Guarapiranga. Aí tem uma série de problemas ambientais a ser resolvidos, bastante interessantes, né? Mas não vou entrar nesse detalhe agora. Só vou dizer o seguinte, aqui era uma termoelétrica convencional, que era uma termoelétrica convencional, ela chamava Piratininga, que depois houve um acordo com a Petrobras, então ela se transformou numa que é ciclo combinado, né, com gás também. E essa foto, a localização dela, é bem no alto do Rio Pinheiro, onde eu tenho uma estação elevadora de pedreira, chama Estação Elevadora de Pedreira, que depois vai lá para Guarapiranga para descer e gerar energia lá em Henry Borden. Hidrelétrica em Henry Borden, né, que fica lá na Baixada Santista. Mas o que é interessante é o seguinte, essa usina de pedreira, ela é uma elevadora, que é para a reversão do Rio Pinheiros, muito menos conhecida com aquela que é a de Traição, que todo mundo acha que vai na Marginal, passa por uma enorme elevadora. Então aquela elevadora, na verdade, ela bombeia o Rio Pinheiros para cima, e quando chega aqui dá uma outra bombeadinha, né, com essa aqui que é a pedreira. Então aqui dá para vocês reconhecerem um pouco isso. E esse ciclo a vapor, e aqui houve uma série de problemas ambientais, e hoje essa usina aqui ela tem 300 e pouco a 580 megawatts. Mas ela tem tido problemas de operação por causa das questões ambientais, não só do Rio Pinheiros, como de Guarapiranga. Obrigado.